Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de inflamação na patologia. Vamos falar sobre os fenômenos da inflamação, uma exploração detalhada dos eventos fundamentais que caracterizam a resposta inflamatória no organismo humano. Independentemente da causa que a desencadeia essa inflamação, a reação inflamatória manifesta-se através de uma série de eventos fundamentalmente semelhantes. Esses fenômenos desenrolam-se numa sequência organizada, embora possam sobrepor-se temporariamente. A inflamação representa uma resposta coordenada do organismo à agressão, envolvendo múltiplos sistemas celulares e moleculares que trabalham em conjunto para eliminar o agente agressor e resultar em homeostasia tecidular. As 6 etapas. A primeira é irritação, reconhecimento de alarminas e libertação inicial dos mediadores, que tivemos a aula das alarminas e mediadores um pouco mais para trás. Então, as modificações vasculares, alterações locais da microcirculação. Aí a exudação, que é a saída do plasma e células para o interstício. Alteração, que são as lesões degenerativas e necróticas. Resolução, eventos que terminam o processo inflamatório e reparação, proliferação conjuntiva e regeneração tecidular. A dinâmica temporal dos fenômenos. As características importantes. Os fenômenos inflamatórios não ocorrem de forma isolada no tempo. Embora cada um se inicie em momentos sucessivos, frequentemente sobrepõem-se durante a evolução do processo. Essa sobreposição temporal garante uma resposta coordenada e eficaz às diferentes necessidades do tecido agredido. Exemplo de sobreposição. Fenômenos irritativos persistem durante toda a inflamação. Fenômenos alternativos podem surgir desde o início, e libertação contínua de mediadores ao longo de todo o processo. Fenômenos irritativos, o início de tudo. Toda inflamação começa com um fenômeno irritativo. Após a agressão, surgem alarminas, moléculas que sinalizam perigo ao organismo. Essas podem ser trazidas pelos próprios agentes agressores ou geradas pela lesão tecidular. O reconhecimento das alarminas desencadeia a libertação de mediadores químicos que comandam todos os fenômenos subsequentes. Embora não seja morfologicamente visível, esses fenômenos podem ser demonstrados através de métodos histoquímicos e da biologia molecular. Alarmina, sinal de perigo. Pump, dump, receptor e resposta. Já tivemos nas outras aulas sobre pump e dump. Os receptores também, TLR, NOD, RLR, RAG e FBR. E a resposta, que é a libertação de mediadores inflamatórios. As alarminas são reconhecidas por receptores especializados nas células sentinelas, desencadeando cascatas de sinalização que culminam na produção de mediadores pró- e anti-inflamatórios. As principais fontes dos mediadores: sistema proteolítico, coagulação, fibrinólise, cicinas e complemento. Lipídios da membrana, prostaglandinas, leucotrienos e PAF, células sentinelas, mastócitos e terminações nervosas e células teciduais, parênquima e estroma. Equilíbrio crucial versus pró e versus anti-inflamatório. A cronologia adequada, os mediadores devem ser libertados nos momentos certos para que os fenômenos subsequentes atinjam os objetivos de defesa e reparo. A cronologia adequada exige um mecanismo pró-inflamatório antecedam os anti-inflamatórios. Desequilíbrio. Um desequilíbrio nessa sequência pode impedir o desenvolvimento da reação inflamatória ou torná-la exacerbada, persistente e prejudicial. Por exemplo, se você tiver muito pró-inflamatório, a inflamação pode se tornar crônica, o reparo pode demorar e acabar ficando muito mais prejudicial do que a resposta, do que o antígeno que sucedeu, por que a inflamação existe. Mas se ela for fraca demais, a lesão pode se tornar ainda pior e a inflamação não conseguir curar aquela lesão. Consequência do desequilíbrio. A resposta insuficiente. Quando há produção excessiva de mediadores anti-inflamatórios no início,
A inflamação pode ser suprimida prematuramente, como dissemos, deixando o organismo mais suscetível aos efeitos da agressão. A estratégia parasitária. Muitos parasitos conseguem estabelecer-se no organismo induzindo mediadores anti-inflamatórios no momento da invasão, minimizando assim a resposta inflamatória inicial. E a inflamação exacerbada é justamente o predomínio prolongado dos mediadores pró-inflamatórios que resulta numa resposta excessiva e danosa aos tecidos do hospedeiro. Os fenômenos vasculares, modificação na microcirculação. Os fenômenos vasculares representam modificações na microcirculação comandados por mediadores libertados durante fenômenos irritativos. Essas alterações são fundamentais para possibilitar a exudação de plasma e células. As principais modificações incluem vasodilatação arteriolar, alteração no calibre venular, aumento da permeabilidade vascular e modificações na velocidade do fluxo sanguíneo. Essas mudanças são visíveis clinicamente como hiperemia, a vermelhidão causada pela inflamação. Sequência da alteração vascular. Início: vasodilatação arteriolar por histamina e substância P. Fluxo sanguíneo rápido e hiperemia ativa. Intermediário: aumenta a permeabilidade vascular, hemoconcentração do local e sangue viscoso. A fase tardia: a hiperemia passiva e fluxo lento, hipóxia local e acúmulo de catabólitos. E as complicações possíveis: possível formação de trombo e agravamento da inflamação. Mediadores da vasodilatação. Fase imediata: histamina, substância P, bradicinina, prostaglandinas iniciais. E a fase tardia sustentada: derivados do complemento, produtos da coagulação e fibrinólise, prostaglandinas PGE e PGI e leucotrienos e PAF. Fenômenos exudativos. Os fenômenos exudativos consistem na saída de plasma e células do leito vascular para o interstício. Esse termo deriva do latim exudare, que significa passar através. Embora independentes, geralmente a exudação plasmática precede a exudação celular. A predominância de uma ou outra varia conforme os mediadores libertados. A exudação de leucócitos constitui o elemento morfológico mais característico das inflamações. Exudação plasmática, mecanismo: formação de poros, concentração no citoesqueleto endotelial induzida por histamina, substância P, prostaglandina e leucotrienos cria um espaço interendoteliais. A saída de proteínas. Proteína plasmática exudada aumenta a pressão oncótica intersticial, favorecendo a retenção de água fora dos vasos. E a formação do edema, aumento da hidrofilia tecidular, sobrecarga linfática e compressão dos vasos linfáticos contribuem para o edema inflamatório. Intensidade da exudação plasmática. Variações. O exudato líquido pode ser rico ou pobre em proteínas e sua quantidade varia consideravelmente. Em agressões leves, a exudação é feita por histamina. Em agressões graves, a lesão endotelial é feita diretamente. Alteração da matriz extracelular. Enzimas plasmáticas ativadas no interstício ou enzimas de células exudadas atuam sobre a substância fundamental, quebrando moléculas de prostaglicanos e aumentando a hidrofilia local. Após o início da inflamação, verifica-se um aumento na síntese do ácido hialurônico por células mesenquimais, tornando o interstício mais hidrofílico. Exudação plasmática e imunidade inata. Anticorpos e complemento. A exudação possibilita a saída de anticorpos e componentes do complemento que exercem ações inibitória, litíaca e opsonizadora sobre micro-organismos. O fibrinogênio exudato polimera-se formando um suporte sólido de fibrina que favorece a migração de leucócitos e representa uma barreira à invasão microbiana. A proteção tecidular permite a saída de antiproteases e removedores de radicais livres
reduzindo o potencial lesivo da inflamação sobre os tecidos do hospedeiro. Leucocitose intravascular e marginação. Logo no início da vasodilatação, quando se inicia a fase de fluxo mais lento, os leucócitos deixam a região central da corrente sanguínea e começam a deslocar-se na margem do fluxo, fenômeno conhecido como marginação leucocitária. Esse posicionamento periférico dos leucócitos é essencial para que possam interagir com o endotélio vascular e iniciar o processo de exudação celular. A leucocitose intravascular resulta no recrutamento de leucócitos da circulação sistêmica para a área inflamada. O papel dos leucócitos na progressão. Principais produtores. As células do exudato são as fontes mais importantes de mediadores pró- e anti-inflamatórios, especialmente citocinas, quimiocinas e derivados lipídicos. A síntese transcelular. Leucócitos interagem entre si com células endoteliais e epiteliais, permitindo que o produto de uma célula seja capturado e transformado em outro mediador com atividade diferente. Mediadores anti-inflamatórios. Neutrófilos e macrófagos interagem com plaquetas e células endoteliais para produzir lipoxinas e resolvinas, potentes mediadores anti-inflamatórios. Princípios fundamentais da dinâmica inflamatória. Libertação contínua. O fenômeno irritativo inicia a libertação de mediadores que continua durante toda a evolução do processo, com o mediador induzindo o outro, inclusive com efeitos antagônicos. Predomínio pró-inflamatório inicial. A inflamação inicia e progride porque os mediadores pró-inflamatórios precedem e subjugam os efeitos dos mediadores anti-inflamatórios. Células exudadas como protagonistas. As células do exudato são as mais importantes fontes tanto de mediadores de progressão como de resolução da inflamação. Mudança de receptores. O aumento progressivo de receptores para mediadores anti-inflamatórios nos tecidos e leucócitos é crucial na resolução da inflamação. Resolução e reparação. Alguns mediadores da resolução participam também no processo de reparação tecidular, garantindo a continuidade entre as diferentes fases. Independência entre as exudações. Variabilidade do exudato. A saída de plasma independe da exudação celular. Esta independência manifesta-se clinicamente através de diferentes padrões inflamatórios. Existem inflamações com grande edema, exudação plasmática abundante e pouco exudato celular. Ainda assim, como o inverso, exudato rico com edema mínimo. Essa variabilidade depende do agente agressor, da localização anatômica e dos mediadores predominantes em cada situação específica. Então, não é uma regra, né? Como nada na medicina. Finalizamos mais uma aula. Tentei passar um pouco direto, assim, só praticamente falar o que estava no nosso resuminho, para finalizar essa aula, pois ela tem muito resumo do que a gente já viu. E continuaremos ainda inflamação, mais informações, ainda temos umas 8 aulinhas mais ou menos, para finalizar esse assunto. Ali aulinhas curtas, que você pegar você lê, assiste rapidinho e termina toda essa área de inflamação. Muito obrigada por estar até aqui e até a próxima. Não esquece de curtir. Tchau, tchau.